Amém, queridos. Dá só um abraço na pessoa que está perto de você, para mim. Isso. Olha, esse abraço é abraço do pastor. Amém? Deus abençoe você. Glória a Deus. Vamos assentar. Glória a Deus. Eu queria que levantasse a mão assim, só para mim entender. Quem não estava aqui ontem, só levanta a mão assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, 8 eu acho, que não estavam aqui ontem. Eu nunca deixo de apresentar a minha esposa, que é a coisa mais bonita do mundo, a pastora Cristina. Vai estar ministrando aqui amanhã de manhã para as mulheres. Eu virei. Irmãos, eu sou tão crente que eu não perco culto de mulher. Isso é coisa de gente crente, né? Eu não perco, eu vou estar aqui. Amém? E eu aconselho os irmãos que também vêm. E vai ser uma bênção. Amanhã às 9 horas, eu acho. Não sei se é 9, é 10. 9, né? Às 9 horas nós estaremos aqui. Tragam lençóis, que é para chorar e enxugar, né? Queridos, ontem, nesse seminário de vida no Espírito, nós nos propomos, dentro daquilo que é o contexto de Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus dá uma concepção final, é o desfecho de Mateus, e ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu penso de Jesus, que Jesus, ele era alguém que é preciso de prestar muita atenção nele, porque eu acho que tudo que saía da boca dele era poderoso demais. E de repente ele vai falar a última coisa, quase que num pensamento, numa manifestação de Deus, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: não sobrou autoridade para ninguém. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todas as coisas me estão sujeitas, e não há nada nesse mundo que não esteja sujeito a Ele. Amém? Aí ele dá uma direção: e vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. E depois que vocês pregarem o Evangelho das boas novas de Cristo Jesus, vocês vão fazer uma coisa: vocês vão batizar as pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A maior parte de nós entende o batismo até o rito de nós descermos as águas, mas nós estamos aqui entendendo, porque a palavra batismos quer dizer estar debaixo da influência, estar imerso, estar mergulhado, estar tomado por Ele. Amém? Então, ser batizado não é aquele evento que você teve, embora é importante o evento, é importante a sua confissão pública, mas o batismo no qual Jesus estava anunciando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, não era meramente um rito para legalizar você como cristão, porque o que te legaliza como cristão não tem a ver meramente com ritos. Queridos, eu sou um tanto contra algumas pessoas que consideram mais ou menos assim: batizou, está salvo. Querido, a Bíblia diz que quem crer e for batizado é que será salvo, não quem for meramente batizado, porque o rito não te salva, a fé te salva. Amém? Amém? O rito sozinho, por si só, não te salva, mas a fé salva. Entenderam isso? Espero não ter criado um problema teológico na sua cabeça. Eu fui formado numa faculdade teológica muito séria, né? Vindo dos batistas, e eu amo os batistas nesse aspecto, porque os batistas valorizam muito o batismo.
eles, né, são muito incisivos nessa questão, por isso chamam batistas, né, porque o batismo para eles tem uma importância muito alta. Sabe, amados, quando nós somos imersos no Pai, nós recebemos o DNA do Pai, nós recebemos a riqueza, a grandeza, o poder, a autoridade, a glória e a pessoa de Deus se tornando aquilo que é a nossa essência. Amém? Então nós somos a essência de Deus. Diga, eu sou a essência de Deus. Quem, por exemplo, tem dificuldade de amar, ainda não conheceu a Deus, diz a palavra de Deus. Quem tem dificuldade de amar, a Bíblia diz que ainda não viu Deus, não conheceu Deus. Amém? Nós somos essas figuras doces de amor. Somos vasos de amor por conta da natureza de Deus em nós. Amém? Amém, queridos? Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida, a natureza e a sua autoridade. Eu tenho a vida de Deus em mim. Vocês esqueceram de ontem para hoje? Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida, a natureza e a sua autoridade. Eu tenho a vida de Deus em mim. Agora, hoje nós vamos entrar numa outra dimensão. E essa dimensão, eu fiquei hoje pensando, meu Deus, como é que eu vou falar disso lá na igreja? Porque eu ia gastar o resto da minha vida falando desse assunto. É um assunto tão grande, tão profundo. É um assunto de tanta importância, nós sermos imersos no Filho, né? Nós termos a influência do Filho, o DNA do Filho. Por exemplo, pastor, qual que é a diferença entre ser batizado no Pai, em nome do Pai, e depois ser batizado em nome do Filho? É porque o Pai foi o Deus que criou todo o propósito e cumpriu no Filho. A Bíblia diz que Jesus estava antes de todas as coisas existirem, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, no versículo 4, eu e você estávamos também nesse contexto. Algumas pessoas aqui pensam que tem 20 anos, 30 anos, 40 anos. Irmãos, nós não temos. Nós temos milhões de anos. Nós não nascemos agora, nós só chegamos agora, mas nós já existíamos na eternidade. Amém? Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou por causa de nós. Nós não fomos criados por causa das coisas. Deus não pensou assim, eu preciso de uma pessoa assim, eu vou criar. Não. Deus não trabalha com improviso. Você não é um improviso de Deus para resolver um problema. Você nasceu por um propósito. Amém? E dentro desse contexto, eu queria abordar com os irmãos algumas realidades. No livro, desculpa se eu não estou abrindo a Bíblia, por poder a gente andar um pouco mais rápido, tá bem? Os irmãos aqui que já me conhecem, mas está em Atos capítulo 11. A Bíblia diz que em Atos capítulo 11, no início da igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, ela recebeu o poder de Deus no livro de Atos 2. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio. Em Atos 1, versículo 8, a Bíblia diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia, Samaria. Não, peraí, tem mais coisa. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Fala assim, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Historicamente dizem que a igreja em Jerusalém se tornou um avivamento daqueles dias. Num dia só, Pedro prega e 3.000 são convertidos. A igreja começa a se estruturar de um momento para o outro. Imagina essa igreja aqui receber 3.000 pessoas de uma hora para outra. Ia ser uma confusão muito grande, porque 3.000 pessoas são 3.000 complexidades. Cada pessoa é um universo em si mesmo,
né? Um vinha com uma situação, o outro com outra situação, começaram a criar, vamos cuidar das viúvas e vamos fazer isso. Tudo era muito, muito rápido, aconteceu muito rápido em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que naqueles dias também foi levantado uma impetuosa perseguição contra a igreja. E a Bíblia fala que eles começaram a ser perseguidos e mortos. Até que perseguem e matam Estevão, né? Depois de ter acontecido várias coisas, matam Estevão, que era um homem tremendo, e a Bíblia fala que dali começou uma dispersão de Jerusalém. É impressionante como Deus teve, ou que permitir naqueles dias, algumas coisas para que eles fossem para outros lugares, porque senão eles só ficavam em Jerusalém. Quem vive no avivamento não quer saber de outra coisa. E a Bíblia diz então que eles foram chamados crentes da dispersão. Você vai ver algumas cartas da Bíblia, por exemplo, a carta de 1 Pedro, ele vai começar dizendo aos crentes da dispersão. Ele vai estar falando aos crentes da dispersão. A Bíblia diz que a igreja, pouco a pouco, foi indo, e acabou que a Bíblia diz que a igreja se constituiu em Antioquia, uma igreja mais forte do que a igreja de Jerusalém, que ficou lá com poucos irmãos. E a Bíblia diz que quando eles estavam em Antioquia, agora no capítulo 11 de Atos, a Bíblia fala que Barnabé desceu de Jerusalém para Antioquia. Aí ele foi lá e olhou para os irmãos em Antioquia, e ele falou assim: tem alguma coisa nessa igreja que precisa ser feita. Tem aqui uma obra a ser feita. A Bíblia diz que ele vai a Jerusalém, sobe a Tarso, a cidade de Tarso, traz Paulo, que ainda não era o apóstolo Paulo, que ainda era um homem, né, uma pessoa nova na fé. A Bíblia diz que ele traz Paulo para Antioquia, e durante um ano eles ministram em Antioquia. A Bíblia diz que Paulo alugou uma casa e ficou lá por um ano ministrando. Fala assim, um ano ministrando. Depois de um ano de ministração, a Bíblia diz que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. E a palavra cristão significa pequeno Cristo. O Filho tinha entrado tão forte naquelas pessoas. O Filho tinha se tornado tão real. Era como se olhasse, e agora Jesus, era muito Cristo, era muita presença de Deus. Qualquer pessoa que se conversasse, a unção vinha. Qualquer pessoa que se falasse, havia milagres. O poder de Deus estava. O Filho de Deus tinha vindo para a terra através dos irmãos. Isso é ser batizado em nome do Filho. Eu não sei o que você pensa da vida cristã, mas por muitos anos eu preguei e eu ouvi meras palavras que me ensinavam atitudes morais. Palavras que me ensinavam que eu devia ser assim, que eu devia ser assado, que eu devia ser um marido melhor, um filho melhor, e um pai melhor, e isso, e aquilo, e pagar as minhas contas, e fazer isso, e fazer aquilo outro. E não está errado nada disso. Só que eu entendi que a vida cristã tem um lugar mais profundo do que esse. Sabe por quê? Porque em primeira análise, quando nós queremos... A Bíblia diz que Paulo disse assim um dia: as coisas que eu quero fazer, essas eu não faço, eu não consigo fazer. Não tem a ver com a nossa vontade, querido, tem a ver com a nossa capacidade. Nós não somos competentes para transformar a nossa vida, para cumprir as nossas promessas. Eu vejo o marido falando para a mulher: eu vou ser melhor a partir de hoje. Passa 3 meses e ele está cometendo o mesmo erro. Eu vejo pessoas falando assim: eu vou ser dizimista, oh glória a Deus, e você faz no primeiro mês, no segundo, no terceiro já não consegue. Por quê? Porque foram fundamentos errados estabelecidos para mudanças. Só Deus pode mudar as pessoas. Amém? Só Deus, na sua glória, no seu poder e na sua autoridade,
pode mudar as pessoas. Eu costumo usar sempre um exemplo. Quando Adão pecou no Éden, a Bíblia diz que Deus quis falar com Adão e ele estava escondido. Queridos, Deus já sabia de tudo que tinha acontecido ali. Mas Deus deu para Adão a oportunidade. Adão, vem cá. O que aconteceu, Adão? Acho que Adão era gago, ou ficou naquela hora. Ele não era de Ilhéus não, mas eu acho que ele era gago. E eu acho que ficou difícil. Aí Deus falou assim, você comeu da árvore que eu falei que não era para comer, não falou? Deus colocou a resposta na boca dele. Ele disse, comi. E foi essa mulher que me deu. Sabe, amados, quando Deus olhou para Adão naquela condição, Deus falou, eu preciso de providenciar uma solução para isso agora. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, que quando Deus foi criar o homem, ainda não tinha o Éden. Deus criou o homem da terra. Fala assim, Deus criou o homem da terra. Ele não criou o homem no Éden, como algumas pessoas naturalmente imaginam. Ele criou o homem fora do Éden. Ele pegou a terra, fez o homem de barro, depois soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. E a Bíblia diz que Deus o colocou no jardim. Amém? Fala assim, Deus o colocou no jardim. Eu fico pensando em Jesus, quando ele estava lá com o cego, ele cuspiu na terra e ficou fazendo uma coisa com a mão. Ele estava fazendo o quê? Fala assim, um olho. Ele estava recriando um olho. Ele pegou ali, deixa eu ver o tamanho, a cor. Pumba! Colocou e o homem tinha olho de novo. E o homem agora tinha sarado da cegueira. Quando Deus foi resolver o problema do homem, a primeira coisa que Deus teve que fazer era tirar o homem de dentro do jardim e levá-lo para onde ele foi criado. Por quê? Porque se ele permanecesse no jardim, onde havia a árvore da vida, ele comeria da árvore da vida, e a Bíblia fala que quem comesse da árvore da vida, viveria para sempre. E a Bíblia então fala que Deus põe o homem fora do jardim. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim, fora do jardim. É onde Deus te forma. Amém? Deus colocou o homem fora do jardim. Presta atenção numa coisa. Daí por diante, a Bíblia fala que Deus recomeça a história. E o homem precisou de lavrar a terra e criar o seu próprio jardim. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, Deus quer que você crie o seu mundo. Amém? Querido, é possível criar o seu mundo. Pastor, que jeito que eu vou criar meu mundo? De que jeito que eu vou criar um jardim, pastor? Né? Como é que eu vou fazer isso? Sabe, amados, quando o Espírito Santo de Deus veio para a terra, e esse é o assunto de amanhã, nós vamos estar falando sobre o poder de Deus para vivermos a vida cristã, que é o batismo no Espírito Santo. Mas, como eu estou falando hoje do Filho, eu quero dizer para você o seguinte, essencialmente, a vida cristã não é uma conquista. Repete comigo, fala assim, a vida cristã não é uma conquista, é uma descoberta. Fala assim, a vida cristã não é uma conquista. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, para de correr atrás do que já é seu. Por muitos anos eu aprendi a criar uma situação na qual eu já tinha.
A Bíblia fala que Jesus um dia, chegaram em Jesus para fazer uma cobrança. Chegou lá, eu costumo brincar, um oficial de justiça com uma carta de protesto. É difícil isso, né? Ou visita difícil. Você abre a porta, o homem está lá do lado para fora, assina aqui. Aí você assina, né? Lá na nossa igreja tem um oficial de justiça que faz isso. Ela diz, pastor, eu morro de dó quando eu chego. A pessoa fica tremendo de medo de mim. E aí você assina. E Jesus assinou. E aí aquela pergunta correu, como é que nós vamos pagar esse negócio? Então, agora vieram cobrar a dívida. E Pedro ainda virou para Jesus e falou assim, é eu e o senhor na cobrança, vê meu nome e o seu atrelado. Pedro e Jesus, tanto de imposto. Imposto de renda. A Bíblia fala que Jesus virou para Pedro e falou assim, eu sei a solução. Vá agora, lá no mar, pega um peixe, na boca desse peixe vai vir uma moeda, e nós vamos pagar o imposto. Ele foi lá, pescou, ele nunca tinha pegado um peixe recheado, eu tenho certeza. Peixe recheado, moeda. Eu tenho impressão, porque eu gosto de viajar na maionese, os irmãos sabem disso, que era mais do que o imposto. Ele falou assim, olha, o resto fica de oferta. O resto fica de oferta. Acho que o cobrador de imposto falou assim, nossa, eu nunca ganhei uma oferta tão grande como essa. Que coisa boa. Sabe, amados, Deus, a Bíblia começa com um rio e termina com um rio. O rio, no primeiro momento, chamava-se Pison. E a Bíblia diz que dentro desse rio, que ele se dividia em 4 braços, que nascia no Éden, a Bíblia fala que no fundo desse rio tinha pedras preciosas, tinha ouro, tinha berilo, tinha pedras de ônix e outras coisas mais. Na fé e em Cristo Jesus, na experiência com Ele, nós praticaremos as mesmas obras que Ele praticou. E a Bíblia diz que Ele chegou a dizer que nós praticaríamos maiores. A primeira coisa que nos vem à cabeça é os milagres. Então, nós pensamos, nossa, agora nós vamos orar, se Jesus curou um cego, eu vou curar uma fila de cegos, 7 cegos de cada vez. Vai organizando que vai curando. Se Jesus mandou só Lázaro sair da sepultura, eu vou chegar ao cemitério, vou pôr um ônibus na porta do cemitério para ir pegando os ressuscitados, levando tudo embora. Querido, não é assim as obras maiores. As obras maiores que nós faremos são nele, e não sem ele, e não é pós ele, mas é nele. Jamais poderíamos fazer alguma coisa maior do que ele, querido. Mas nele podemos. Nele nós existimos. Nele nós vivemos. Nele nós andamos, segundo o livro de Atos, quando Paulo estava pregando. Ele diz, nele nós vivemos. Nele nós andamos. Nele nós existimos. E sem ele, nada do que foi feito se fez, segundo o livro de Colossenses. Só por meio dele. Agora, pastor, então, e as obras, querido? É as mesmas obras. O que Jesus fazia? De que Jesus vivia? Primeiro, a Bíblia fala que ele se relacionava com o Pai. Eu não entendo alguém que é mergulhado em Cristo, mas não relaciona com o Pai. Sabe que eu tive umas dificuldades nisso quando eu me converti? Eu pensava na Trindade assim, são 3 pessoas, para quem que eu peço? Um dia eu pensei assim, vou pedir no Pai, no nome do Filho. Ou então eu falava assim, Pai, no nome de Jesus. Eu pensava que Jesus era uma maneira de convencer Deus. Então eu falava assim, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe o quanto que ele sofreu na cruz, né? Então faz favor de apendecer, porque Pai, em nome do Filho. Querido, não, entenda, eu estou abrindo as minhas imaturidades aqui, né? Não tem problema para isso. Até hoje eu tenho imaturidades, né? Assim, eu ficava assim naquela confusão, para quem que eu peço, quem que vai fazer? Eu pensava que o Espírito Santo era o poder de Deus, o Espírito Santo que faz.
Lembra aquela ideia católica? Pede para a mãe que o filho obedece, aquela coisa assim meio sem saber de onde. Querido, ter o caráter de Jesus não é ter uma vida moralmente transformada, embora será transformada. Ter o caráter de Jesus é saber viver como Jesus viveu. Amém? Jesus viveu numa dimensão e num lugar no qual, para ele não tinha, por exemplo, ele não viveu com circunstâncias. Jesus nunca viveu com circunstâncias. Você viu Jesus orando a Deus para poder resolver algum problema financeiro dele? Oh Senhor, sabe como é que é o negócio, a conta da luz, Deus, está cara demais, o gás acaba, não acaba. Não. Jesus não viveu nessa dimensão. Irmãos, há algum tempo para cá, eu conto o testemunho de mim mesmo, tenho vivido uma experiência. Eu estou desempregado há 3 anos. Irmãos, eu estou desempregado há 3 anos e vivo bem, né? Vivo bem, graças a Deus. Moro num apartamento que é pequenino, mas é uma bênção, né? Deus está me honrando, a glória de Deus está me suprindo. Tudo que eu preciso, Deus coloca na minha frente. Tudo que eu preciso, queridos, todos os recursos. Outro dia eu precisei de um médico no meio da noite, eu estava com crise renal, aí tal, não tinha médico em Goiânia, não tinha nada e tal, me mandaram para o Jardim Novo Mundo. Aí quando eu cheguei lá no Jardim Novo Mundo, né, a moça falou, você vai ter que tomar um soro e tal. Irmãos, na hora que ela chegou e falou onde eu ia tomar o soro, tinha umas 40 pessoas. Irmãos, gente roncando, era de madrugada, gente roncando, aquela confusão, aquele negócio escuro, gente descoberta, mostrando as coisas. Eu olhei e falei, até acho que já sarei, não preciso mais desse soro. Irmãos, no mesmo lugar tinha uma ala infantil sem uma criança, graças a Deus. Mas tinha uma caminha tão limpinha, um ar-condicionado. Gente, eu fiquei pensando que isso aqui ia parecer particular, no postinho. Aí ela foi e me colocou lá naquele lugar, tão agradável, aquela cama tão limpinha, eu sozinho. Irmãos, Deus estava me tratando bem. Eu estava lá no postinho, feliz, porque isso é outra coisa que Deus nos dá. Viver como Jesus viveu, é viver também com gratidão e com contentamento. Amém? Eu não sei porquê, querido, eu não tenho nada contra prosperar. Eu acho que o Evangelho é o Evangelho da prosperidade, mas eu tenho dificuldade de ver os cristãos querendo viver de uma outra forma que Jesus não viveu. Jesus não tinha excessos, ele tinha o que ele precisava, amém? Ele vivia dentro daquilo que ele precisava, e para mim, prosperidade é a ausência de necessidade. Se você não tem necessidade, você é próspero, na minha opinião, amém? Amém? Não faz muita diferença você ter um BMW ou um Fusca, os dois chegam no mesmo lugar. Amém? Alguém tem um Fusca? Uma vez eu falei mal de um Fusca, me dei mal numa igreja. Tinha lá um irmão com um Fusca. Eu gosto muito de Fusca, irmãos. Eu ainda vou ter um Fusca ainda, né? Dá um cheirinho de gasolina na gente, é uma coisa engraçada. Eu conheci essa moça no Fusca. Olha a sorte que me deu o Fusca. Mas presta atenção numa coisa, amados. Quando você tem a descoberta de quem você é, você então está imerso em Cristo Jesus. Quando você descobre, por exemplo, quando Deus tira a pobreza de dentro de você, você se torna rico. Pastor, eu vou ser rico quando eu tiver dinheiro? Não, você vai ser rico quando a pobreza sair de você. O pastor estava falando sobre avareza, eu estava ali pensando, meu Deus, avareza é sinal de pobreza. Quem é avarento é pobre. Entende isso? Outro dia eu vi uma frase que dizia assim, a diferença entre a pessoa rica e a pessoa avarenta é que o rico morre pobre. Entendeu? O rico morre pobre. O avarento
morre miserável. Querido, o verdadeiro rico é aquele que simplesmente tem a consciência de que é rico por Cristo Jesus. Eu sou de uma época que cantava assim, ó. Vamos ver se os irmãos lembram. Deixa eu ver se eu também lembro, peraí. Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Só eu e o pastor aqui que sabe. Isso faz ano, irmão, mas faz muitos anos. Vamos lá. Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Amém. Eu preciso de ler um pouco a Bíblia, irmãos. Abre a sua Bíblia no livro de Colossenses. Aqui na igreja nem precisa, né? Tem até uma Bíblia virtual. Glória a Deus, amém. Capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Fala assim: Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho e do seu amor. Amém. Sabe, amados, a primeira obra que o Espírito Santo precisa de fazer em nós, para que nós estejamos imersos no Filho, é uma obra de libertação. A verdade é que essa obra já foi feita, nós só precisamos conhecer essa verdade. Porque muitas vezes nós, apesar de vivermos a vida cristã durante muitos anos, ainda somos cativos na mente. Eu fico vendo crentes cativos na mente. Uma das coisas mais tristes da vida de um pastor, para mim é a obra mais difícil, é ajudar pessoas a morrer. Quando nós entendemos que a vida acaba e termina, e que às vezes a gente vê aquelas pessoas que o Senhor quer colher elas. E uma das minhas maiores angústias como pastor, eu sou pastor há quase 30 anos, foi chegar a momentos finais da vida de uma pessoa, e aquela pessoa ainda não ter sido liberta do império das trevas, na mente. É aquela pessoa ainda não ter aquela atitude de Estevão e de olhar para o céu e falar assim: o quê? Estou lá importando com essa enfermidade, eu quero é ver o Senhor. Amém? Estou lá importando com o que está acontecendo aqui na terra. Quando eu vejo uma pessoa circunstancial demais, queridos, às vezes a gente encontra com pessoas que estão ofegantes. O que foi, filho? Pastor, estou devendo. Que isso, rapaz? Você é filho do dono do ouro e da prata. Fica descansado, vai pegar um peixe e na boca desse peixe vai vir. Deus vai te abrir uma oportunidade de pagar essa dívida. Eu estou respondendo para pessoas que estão endividadas aqui. Deus te dará uma porta aberta. Agora, você não pode ser cativo. A sua vida não pode ser o tempo todo dominada por essa questão. Irmão, fique em paz, aproprie-se da paz. Amém? Jesus diz assim: eu não dou paz como o mundo dá, não. Apropria da minha paz. Fica tranquilo. O recurso vai vir na sua mão. Amém?
No nosso corpo, da mesma forma. Eu estive enfermo agora há poucos dias. Eu estava com cálculo renal e coloquei 4 pedras para fora. Irmãos, vocês vejam o tamanho das pedras. Eu não sei como é que eu consegui fazer aquilo. E o pior, não eram redondas, eram cheias de pontas. Pareciam que era uma coisa horrível. Eu coloquei as pedras para fora. E o diabo começou a falar na minha mente: será que não é um câncer nos seus rins? Você está com pedra na vesícula, está com diverticulite. Eu falei, não está nem sendo tão divertido. Porque diverticulite deve ser coisa muito divertida, né? Irmãos, aquela dor me incomodou durante muitos dias. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu entrei num lugar de paz. Teve um dia que eu precisava fazer uma ultrassom e eu não tinha o dinheiro. Aí eu fiquei pensando, será que eu preciso de ultrassom? Porque se eu precisasse de ultrassom, eu tinha dinheiro. Já que eu não tenho dinheiro, é porque eu não preciso de ultrassom. E segui a vida. Depois, chamo minha esposa correndo no banheiro. Corre aqui para você ver um negócio. As pedras estavam lá. Tum, tum, tudo lá. Sabe, amados, Deus cuida de você. Se você tiver essa consciência, e se você for liberto das acusações, é interessante que lá no livro de Apocalipse, quando a Bíblia fala sobre aquelas pessoas que vieram da tribulação, a Bíblia diz assim: eles venceram por causa de quê? Do sangue e da palavra do testemunho que deram. O diabo vem, queridos, mais ou menos assim. Eu acho que ele carrega muita coisa. Então ele vem com a sacola, tudo de acusação, tudo para te destruir. Ele traz todo o material. Mas quando ele chega e encontra você dentro de uma verdade, conhecendo a verdade que liberta, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando ele chega, sabe o que acontece? Ele perde o trabalho. E ele tem que levar aquele material tudo de novo. Pensar o que ele pode trazer amanhã de novo, porque aquilo não funcionou. Querido, enfermidade funciona contra você? Problema financeiro funciona contra você? Qual é a crise que funciona contra você? Quando eu era criança, eu sou filho de uma família muito certinha. Minha mãe, meus pais, aquela coisa assim. Um dia, eu estava na escola e ia fazer uma galinhada na escola. Sabe o que é uma galinhada, né? Um dia eu falei que ia ter uma galinhada dos jovens, o pessoal ficou tudo, meu Deus. Não, é uma galinhada dos jovens, não ia fazer os jovens na panela, ia... Eram os jovens que estavam promovendo a galinhada. Nessa galinhada lá, essa comida, cada um das crianças da sala precisavam de vender ingressos. E eu vendi naturalmente os meus ingressos. Um dia, e comprei o meu ingresso. Um dia minha mãe foi lavar a minha roupa. Naquela época, vocês são novos, gente nova não sabe disso. Antigamente, lavar roupa era batendo assim. Você pegava uma tábua e batia. Pá, pá. Tem alguém aqui dessa geração? Hoje vocês lavam tudo na... Depois colocava assim para quarar, né? Colocava para quarar. O sabão era uma de bola, querida, assim, uma bola desse tamanho. Se caísse no pé, era um... E o meu ingresso derreteu dentro do bolso da minha calça. Eu era uma criança mais ou menos de uns 9 anos. E eu, com aquela credibilidade que eu pensei que eu tinha, cheguei na professora e disse para ela: a senhora me dá outro ingresso? Porque a minha mãe foi lavar o meu e desmanchou dentro da calça, dentro da minha roupa. Sabe o que a professora falou para mim? Ela disse: essa conversa já é antiga.
Você vendeu o ingresso e agora está querendo se aproveitar da galinhada indevidamente. Queridos, aquilo me feriu como criança. E eu me tornei um adulto que não aguenta as pessoas desconfiar da minha palavra. E Satanás descobriu isso. E quantas vezes ele usou isso contra mim? Porque se eu falar que é azul, não me diga que é amarelo, não. Eu falei que era azul, é azul. E não dá para pintar de amarelo, não negocio, é azul. Sabe, amados, um dia eu descobri em Cristo Jesus, que eu não, a Bíblia fala assim no livro de Romanos, que aqueles que estão em Cristo Jesus, estão justificados. Amém? Fala assim, justificados. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É o diabo que os justifica. É a mãe deles que os justifica. Os irmãos da igreja. O pastor da igreja. Quem é que justifica? Deus. Quando eu falo de viver mergulhado no Filho, irmãos, eu estou falando desse lugar. Se alguém levantar, eu não tive esse privilégio, que eu sou filho único, mas se alguém levantar briga contra você, falou, é que eu chamo meu irmão. Você não vai gostar. Irmãos, eu me lembro quando eu cheguei em Goiânia, aconteceu uma coisa muito estranha comigo, eu vim de Portugal para Goiânia. Estou contando esses testemunhos para você entender. E eu estava procurando um apartamento para alugar. O casal que ia ser os meus fiadores, quando eu cheguei em Goiânia, eles se zangaram um com o outro e que divorciaram. Então eu não podia pegar a assinatura de um e do outro, as imobiliárias não aceitavam meu pai assinar, porque meu pai morava em Caldas Novas, e foi uma confusão para alugar um apartamento. Um dia, eu estava mais a pastora procurando um apartamento para alugar. Você foi lá no apartamento, lá na Vila Nova, vocês dois. Aí, eu estava procurando um apartamento para alugar. Quando pensei que não, cheguei num prédio, lá na Vila Nova, um prédio bonito, um apartamento muito bonito, uma entrada linda de porcelanato, aquela coisa linda. Só que eu não tinha dinheiro, não tinha fiador, não tinha móveis. Era eu, minha esposa, meu filho e uma cachorrinha, mais nada. E aí eu virei para o homem lá, meu filho, mas a minha esposa foi lá saber se tinha algum apartamento para alugar. O cara falou assim, não tem nenhum apartamento para alugar aqui. Aí minha esposa foi saindo do lugar, obrigado, tal. Ele falou assim, peraí, como é que a senhora chama? Ela, eu me chamo Cristina. De onde é que a senhora vem? Nós estávamos indo de Brasília, porque eu estava no apartamento da minha irmã. Estava vivendo em Brasília, vim para cá. Aí ela falou assim, eu vim de Brasília. Ele falou, tem uma chave para a senhora aqui, reservada. Aí minha esposa ficou assim, né? Ela sabia que ela era Cristina e era de Brasília. E tinha uma chave, quem reservou essa chave? Não existe isso. Aí, queridos, eu aprendi que oportunidades de Deus não se perdem. Amém? Fala assim, oportunidades em Deus não se perdem. Só abrindo um espaço. Um dia eu estava na feira hippie e uma mulher começou a mexer assim na minha roupa assim. Moço. Eu falei, sim senhora. Quanto que é aquela calça lá? Ela me achou, ela achou que eu era dono da banca. Eu falei, eu respondi, irmãos, assim, 35. Aí ela virou para mim e falou assim, então embrulha 3 que eu vou levar.
Eu falei, ai, agora o que é que eu faço? Rodeei a banca, fui lá e falei com a dona da banca, quanto custa aquela calça? Ela, 20. Eu falei, acabei de vender 3 por 35 cada uma. A senhora se importa? Ela falou, não, o que interessa é vender. Pôs na lá, fui lá, entreguei para a mulher, ela me pagou, eu paguei a mulher. Irmãos, a oportunidade foi atrás de mim, acredita um negócio desse? Coisa mais bonita que aconteceu. No caso do apartamento, nós ligamos para o dono do apartamento e o dono do apartamento foi lá. Quando o dono do apartamento chegou, eu falei para ele logo. Falei, olha, nós nunca ligamos para o senhor, minha esposa chama Cristina, nós somos de Brasília, mas nós nunca ligamos para o senhor. Ele falou, não, ligou. Ligou, não ligou, ligou. Ele falou, não, uma pessoa me ligou, reservou o apartamento, ela chama Cristina, é de Brasília, e não é você? Eu falei, não, não é. Ele falou, não, mas não é possível. Fim das contas, eu virei para ele, eu quero alugar seu apartamento, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho fiador, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, só tenho eu, minha esposa e essa cachorrinha. E Deus é meu fiador. Aí o sujeito olhou para mim, eu acho que ele nunca tinha recebido uma proposta daquela. E ele falou, pois eu vou te alugar o apartamento. Se Deus é seu fiador, me dá os seus documentos aí. O problema é que ele era delegado de polícia. E ele foi me investigar. Ele achou tão esquisita a história que ele foi investigar. E no outro dia ele chegou lá e disse para mim, quando ele foi me entregar a chave, ele disse, eu investiguei a sua vida inteira. E eu descobri que tudo que você me disse é verdade. E Deus vai ser o seu fiador. Irmãos, viva na dimensão do Filho, na forma e no formato do Filho. Seja imergido nessa realidade. Ser crente não é saber a Bíblia inteira, é praticar aquilo que você conhece. Ser crente é, sobretudo, imitar a Cristo na sua forma de agir. Não naquela coisa, como eu faria se Jesus fosse no meu lugar? Não. Para com isso. Você é competente, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio da graça de Deus. Em você está o poder de Deus. Assim como Deus tinha comunhão e tem comunhão com seu Filho, Deus tem comunhão com você. E essa comunhão te leva a viver em Deus, em tudo que você precisar. Amém? Sabe, amados, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos continuar lendo aqui? No qual temos, versículo 14, nós primeiro lemos o 13, agora no 14 do capítulo 1 de Colossenses. No qual temos a redenção e a remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito. Fala assim, primogênito de toda a criação. Nós falamos ontem que primeiro ele é o primogênito, depois existe a igreja dos primogênitos. Como é que pode ser isso, pastor? Fala assim, daqueles que chegaram lá. A igreja daqueles que chegaram onde devia chegar. Amém? Fala assim, a igreja dos primogênitos. É a igreja manancial aqui de Cristo do Parque Ateneu. Igreja dos primogênitos. Igreja dos filhos maduros. Igreja dos filhos que foram libertos do império das trevas. A Bíblia diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Fala assim, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Inclusive eu.
Fala assim: eu subsisto nele. Eu não sei se você está empregado ou desempregado. Não estou incentivando ninguém a viver desempregado. Mas uma coisa eu estou te dizendo: empregado ou desempregado, com qualquer circunstância que a vida te levar a passar. Pastor, meu salário diminuiu pela metade. Nele tudo você subsiste. Fala assim: nele eu subsisto. Ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Fala assim: nele eu subsisto. Nele eu subsisto. Lembra aquela experiência de Isaac quando ele queria ir embora? Né? Algumas pessoas aqui, passam na cabeça das pessoas aqui. Eu sinto que eu sei disso. Alguns aqui já pensaram em ir embora para os Estados Unidos. Alguns aqui já pensaram em ir embora para a Europa. Passa na cabeça de muitos aqui muita mudança. Querido, muitas vezes o diabo toma a sua mente no meio da noite. E aquelas angústias e a ansiedade toma você. Querido, para com isso. Porque Deus te sustenta no Brasil. Deus te sustenta nos Estados Unidos. Deus te sustenta na Europa. Deus te sustenta no Japão. E Deus te sustenta no Parque Ateneu. Amém, queridos? Fala para a pessoa que está ao seu lado: para de ser circunstancial, irmão. Ele é a cabeça do corpo e da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele subsistisse toda plenitude. Fala assim: nele está toda plenitude. Vamos passar para o versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo é a esperança da glória. Põe a mão na cabeça do seu irmão e fala assim: Cristo em vós é a esperança da glória. Fala assim: Cristo em vós é a esperança da glória. Pastor, como é que eu tenho que viver? Capítulo 3. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também sereis manifestos com Ele em glória. Amém? Querido, fala assim para a pessoa que está do seu lado assim: por favor, entenda essa verdade e nunca mais busque as coisas da terra, mas as coisas que estão no céu. Pelo amor de Deus, não viva mais sob nenhuma circunstância. Não viva mais sobre nenhuma circunstância. Por muito tempo, desculpe-me se você discordar do que eu vou falar. Desculpa. Tem pessoas que a gente já teve conversas longas sobre esse assunto. Algumas pessoas não gostam que eu fale de Satanás, porque às vezes pode ser amigo dele ou qualquer coisa. Mas durante muitos anos eu vivi sobre uma ameaça maligna. Eu participei da rede internacional de intercessão junto com a Valnice Milhomens. Eu estudei sobre Peter Wagner, Rebecca Brown, li Orixás, Caboclos e Guias, do Bispo Macedo. Irmãos, eu saí estudando sobre guerra espiritual. Li Este Mundo Tenebroso 1 e 2. Saí estudando sobre demônios. Queridos, até um dia que eu entendi que a minha guerra contra demônios é ilegal.
e que eu não tenho mais que lutar contra demônios. Pastor, e o grupo de intercessão? Amém, pelo grupo de intercessão. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. É preciso nós orarmos uns pelos outros. E muito pode em sua eficácia a oração dos justos. Mas nada que você venha a fazer vai te colocar no lugar que você já não tenha. Pastor, e aquela oração forte? Pois, aquela oração forte é menos forte do que a glória de Deus que colocou você acima de todo principado, potestade, dominador e hoste. Satanás, ele só pode nos vencer pela nossa ignorância. E algumas coisas ele tenta fazer conosco. Por exemplo, ele diz assim, vamos marcar uma briga segunda-feira, 8 horas da manhã? Não, 10 horas que o banco abre, né? 10 horas da manhã, não, marcar uma briga nós dois. Aí você fica, ai meu Deus, eu tenho que enfrentar Satanás segunda-feira, 8 horas da manhã. Querido, você não tem que enfrentar assim Satanás. Deixa ele lá na porta do banco. Deixa ele onde ele marcou a briga. Não compareça a embates já vencidos. Não compareça a embates que Cristo venceu. E você vai lá vencer o que já está vencido. Não compareça. Perguntaram para Jesus, então, como é que eu faço para fazer a obra de Deus? Jesus disse assim, a obra de Deus é essa, que creais. Todos os seus inimigos, hoje, e residem num lugar chamado incredulidade. Todos os seus inimigos, não tema a Satanás, tema a incredulidade. Porque se você teme a Satanás, pastor, a minha tia macumbeira, se eu comer aquele caldo que ela faz. Irmão, como o caldo da tia macumbeira não tem importância não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Você vai abençoar ela, falar, tia, eu vim aqui comer seu caldo e falar que Jesus é que salva. Amém? Querido, eu não corto o meu cabelo naquele cabeleireiro, porque ele é assim engraçado e tal. Eu acho que se ele pôr a mão na minha cabeça, eu vou ficar meio efeminado. Fica nada, querido. Fica nada. Para com isso. Agora, presta atenção numa coisa. Prega o evangelho para ele, porque Jesus transforma. Você que transforma aquela pessoa, não é aquela pessoa que transforma você. Amém? Querido, quando Satanás tenta te colocar em embates, ele quer te levar a entendimentos que prendem a sua mente. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 assim, Jesus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, aos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo a potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Não é mais em você, você é filho da desobediência. Não é mais em mim, agora atua em outro lugar. Eu tenho experimentado, eu tenho vivido, eu tenho tocado em coisas muito parecidas com a que Jesus vivia. Pastor, o senhor é um homem de fé. Não, eu descobri que eu sou filho. Eu descobri que eu também sou filho, como ele é filho. Então agora nós somos filhos e Deus cuida dos seus filhos. Amém? Eu abro a minha geladeira. Irmãos, eu tenho uma geladeirona que vocês não fazem ideia do tamanho da geladeira. Eu abro ela assim e falo assim, vamos fazer compras. Às vezes não tem dinheiro, queridos. Eu falo para minha esposa, o que você está precisando? E ela gosta de comer umas coisas assim. Por exemplo, minha esposa gosta de Coca-Cola. Quando eu era solteiro, já casei com ela sabendo disso. Esse defeito ela tem. Ela morava num lugar que tinha um cemitério. E só tinha um bar que tinha Coca-Cola. Muitos anos atrás, as coisas não eram igual hoje não, querido. Do outro lado do cemitério. E pensa num homem apaixonado. Dava 10 horas da noite, por aí, falava, estou com vontade de tomar uma coca. Pisando nos túmulos assim. Naquela época ainda não tinha a fé que eu tenho hoje, um medo. Firmava o olho no bar, eu falava, eu só olho para o bar, não olho para mais nada.
Queridos, eu queria que você entendesse nessa noite que você é filho e que você está na realidade do Filho. Por favor, fala assim: batizados em nome do Pai, vivendo na realidade do Pai. Não sei se você entende isso. Viver na realidade do Pai é ver como Ele vê. Viver na realidade do Pai fala de uma condição, querido, no qual simplesmente você vê as substâncias ainda informes. Você se convence. Quando nós plantamos uma semente, você vai lá, coloca uma semente dentro da terra e vai para casa. Você sabe que você plantou, não sabe? Você sabe que vai nascer? Tem esperança, né? Mas é quase certeza, né? Depois que você pega uma prática com um negócio, é quase certeza que vai nascer. Pois a fé é certeza por causa disso. Querido, a minha fé, ela é certeza, não é porque vai dar tudo certo. Não é porque tudo vai dar certo. Não. A minha fé é certeza porque a minha fé é no Senhor. A minha fé, a Bíblia diz que Ele é o autor e Ele é o consumador. Ele começou, Ele termina. Entendeu? Eu estava aqui agora mesmo, né? O pastor me deu uma palavra aqui sobre meu filho. Eu estava falando, Senhor, peguei a palavra do pastor, porque eu não perco, viu, irmãos? Presta atenção numa coisa. Se tem uma coisa que Deus espera que você faça, é que você assimile o que Ele faz. Amém? Não fuge não, não foge não. Então, aconteceu alguma coisa, você conheceu uma pessoa, não é coincidência não. Há tempos atrás, quando eu cheguei no Brasil, Deus falou para mim assim: presta atenção nas pessoas que te vão ser apresentadas. Irmão, tudo para mim é Deus. Aí Ele falou comigo aqui: eu, Senhor, te entrego meu filho. Aí eu comecei a entregar o outro também. Falei: Senhor, e o meu neto também. Falei: já estou entregando tudo, não me entrega a minha esposa. Eu falei: e eu também. Eu quero que você viva nessa dimensão. Queria que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos. Desde ontem Deus falou comigo aqui sobre a conferência: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Não os embaraçais. Eu sei que muitos embaraços têm se levantado entre você, na sua vida, nas circunstâncias da sua vida. Querido, eu como ministro de Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu não oro para que as circunstâncias mudem, eu oro para que você mude. Porque se você mudar, as circunstâncias também mudarão. Eu declaro que está sobre você nesse instante o poder de Deus. Eu declaro nesse instante, em nome de Jesus, que todas as coisas que te convenceram através das circunstâncias, através dos problemas, tem pessoas aqui que já foram derrotados muitas vezes, há pessoas aqui que foram fracassados, há pessoas aqui que estão se sentindo embaixo, há pessoas aqui que a angústia de um tempo para cá tomou conta do seu coração, ao ponto de você desistir de tudo. Você está vivendo uma vida sem graça, sem cor, sem sabor, e eu te declaro em nome de Jesus, eu profetizo sobre você nesse instante o conhecimento do Filho de Deus. Eu declaro que nesse instante a glória de Deus vem em seu alcance, vem em seu socorro. Eu profetizo e declaro que está sobre você uma nova unção de graça, uma unção de filho. Eu declaro que o Espírito do Senhor Deus está sobre ti, pelo que o Senhor te livrou de todo tipo de algema, de todo tipo de amarra. Eu te profetizo em nome de Jesus, que se você agora tem veste de angústia, eu te declaro veste de louvor. Espírito angustiado, saia dessa vida em nome de Jesus. Eu profetizo graça, eu profetizo alegria, eu profetizo o gozo do Filho de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória ao nome do Pai, glória ao nome do Filho e glória ao nome do Espírito Santo. Aleluia, amém e amém.
Vamos aplaudir ao Senhor, querido, porque Ele é bom.